Bom, retomando então, essa divulgação intrapartidária, porque quando ele sai da convenção, o que ele já é? Candidato. Se ele já é candidato, aquelas propagandas que estavam pedindo, já pode ser efeito contrário, ele já está como candidato. Então, é a paridade de armas entre os demais candidatos, ou o próprio filiado que não fez aquela propaganda intrapartidária, pode estar já num desequilíbrio. Então, ela tem que ser retirada imediatamente. Terminou, tem que tirar. Então, a propaganda eleitoral dia 16 de agosto, então somente após o dia 15 de agosto. E o total da campanha eleitoral, 45 dias. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano de eleição. Então, de 3 meses, reduzimos para 45 dias a exposição de plataformas e pedido de voto. Aqui é uma questão que eu só trago para relembrar, que o candidato a vice, ele tem que estar também na propaganda eleitoral, não com aquele tamaninho de nada, tem que ter um percentual mínimo de 30% do tamanho, oh meu Deus, do tamanho do nome do titular. Deixa eu virar aqui. Aqui. Você fala, mas a propaganda eleitoral sempre na língua nacional, mas isso é óbvio, mas é que eu me deparei em 2004, quando eu prestava serviço para um determinado partido, que um candidato, ele era professor de Taekwondo aqui no bairro da Liberdade, e os alunos dele, querendo ajudá-lo, fizeram os santinhos dele na linguagem asiática, que era o público dele. E aí, é crime. Então, o aluno querendo ajudar, embocou ele para o buraco. Embocou mesmo. Propaganda eleitoral, reforma eleitoral. A realização de qualquer tipo de ato de propaganda não depende de licença da polícia, porém, contudo, se você vai fazer um comício, eu sugiro que, principalmente em cidade pequena, sugiro que vá na autoridade policial e mande um ofício, apresentando que você no dia tal, da horário tal, vai fazer um comício naquela praça e envia a questão de tráfego. Para quê? De repente, o seu adversário político tem uma grande influência, vai lá e fala, acaba com o showmício do cara. Não, o comício do cara, não posso. Pode, ele tem um requerimento? Não, então pode. Então, eu já vi isso. Ah, mas não precisa de licença, mas do comício você precisa avisar a autoridade policial. Eu digo isso sempre em cidade pequena, onde as brigas políticas são mais acirradas. E a realização do comício, aqui que vem a alteração. Pode utilizar a sonorização fixa, são permitidos no horário compreendido das 8 às 24 horas, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Então, o último comício de campanha pode ir até as 2 horas da manhã. E essa sonorização fixa? Ah, mas veja bem, tem um amigo meu que tem um trio elétrico, e ele quer dar para o meu candidato para utilizar na campanha. Pode? Pode. Só no dia da convenção, e de preferência, se você é um cara muito cuidadoso, vai lá e tira a chave do caminhão, para ele não andar, porque ele tem que estar parado. E vocês vão ver mais adiante, tem uma limitação de decibéis, porque se esse caminhão trio elétrico andar pela cidade ligado, é proibido. Ele só pode ser como sonorização fixa para aquele comício. Aí agora vem a brincadeira gostosa. Começou. A campanha eleitoral, ela só pode ser feita em bens particulares, de que forma? Em adesivo ou em papel. Adesivo ou em papel. Não exceda meio metro quadrado e não contraria a legislação eleitoral. Mas espera aí, era de 4 metros quadrados? Era, agora é meio metro quadrado.
Ah, mas e aquela plaquinha que eu colocava que essa família apoia o candidato? A plaquinha não existe mais. Ela é ou papel ou adesivo. Ah, mas veja bem, o papel fica ruim, eu vou pegar e colar numa madeirinha. Se você colar na madeirinha, não é, mas ela passou a ser placa, ela é proibida. Ah, mas e aquele banner? Você só pode fazer um banner adesivo, grudado, ou então um banner de papel. É isso. É isso que está posto. Como? Alguém falou? Não, foi lá fora, perdão. Olha lá, artigo 37, parágrafo 2º, na 9.504, em bens particulares, independente de obtenção de licença municipal e de autorização eleitoral, a veiculação da propaganda eleitoral, desde que seja feita em adesivo ou papel, não exceda meio metro quadrado e não contraria a legislação eleitoral. E nos bens públicos? Aí vem o seguinte: nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou a que aquele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Parada de ônibus é proibido fazer propaganda, por quê? É bem público, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. E aquele cavalete, aquele boneco que eu colocava na via pública, está proibido. Então, o cavalete e o boneco estão proibidos. Então, ou alguns dão um grito de vitória, porque sabia que quanto custava colocar e tirar, e as perdas e os roubos que tinham, e às vezes, de maneira leviana, o grupo adversário pegava o seu cavalete e amarrava num poste. Eleição em 2012, determinado candidato aqui de São Paulo, que foi meu cliente, o que eu tive que defender, que os caras pegavam e amarravam no poste, colocavam em cima amarravam em árvore, porque ele estava adentrando numa região, entre aspas, que era do feudo de outro candidato. Então, está lá, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes e bonecos e assemelhados. Eu sempre digo o seguinte, gente, a Justiça Eleitoral já descobriu a pólvora e já descobriu que existe a roda. Não adianta querer inventar. Jeitinho não dá. É o que está na lei. E a penalização é de 2 a 8 mil. Ah, mas está barato. Mas dependendo do número da sua infração, você pode estar acometido do abuso do poder econômico. E isso dá cassação do registro, cassação do diploma. Pô, mas você fala que não pode. E o que é permitido, então? É permitida a colocação de mesas para distribuição de campanha, material de campanha. Então, você pode chegar numa praça e colocar, mas a mesa tem que estar no calçamento, não pode estar na grama. E ela não pode impedir a livre circulação de pessoas e carros. Então, você não pode estar na calçada já caindo aqui para a sarjeta. Desde que não dificulte o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. E a mobilidade? Ela tem que ser móvel. Ah, mas como é que é móvel? Toda hora eu vou ficar mudando? Não, você bota das 6 horas da manhã e você tem que tirar no máximo 10 horas da noite. Essa é a configuração que você atendeu a mobilidade, das 6 às 22 horas. Que era o cavalete. Como? Já vamos chegar lá. Bom, já que você falou da bandeira, a bandeira ela pode. Não, mas ela pode, a bandeira. Só que você não pode pegar a bandeira, fazer um buraquinho na grama e fincar ela na grama. Então, boa pergunta. Essa medida ela não existe. A medida ela existe nos bens particulares de meio metro quadrado. Mas e aí? Você vai fazer uma bandeira de que tamanho? Ela não está clara. A lei não dá essa regulamentação. Aí você tem que verificar dentro de um bom senso o que você vai poder fazer, que também não seja uma coisa espalhafatosa, que você passa a ser um ponto de evidência e vai tomar tiro para tudo quanto é lado, né? Não existe esse tamanho. E aí, tem que ser em papel, pano. Ela não dá essa restrição, ela dá essa restrição nos bens particulares.
Mas eu já digo para você o seguinte, você não pode fincar na grama, como muitos candidatos fincam na grama. Contrata a pessoa que é o bandeirista lá, só que ele finca na grama e fica sentado do lado. Isso aí você está fazendo propaganda como se fosse em árvore que é proibida. Me dá uns minutos, nós vamos chegar na questão ela perguntou da propaganda sonorizada em bicicleta. Eu pedi um minuto. Independe da obtenção da licença municipal, a autorização sendo-lhes facultada... Aqui, ó, o material de campanha, ele não é obrigatório ser feito em braille, mas é facultado. Se aquele candidato quiser fazer, vai ter um custo a mais e tal, o material de campanha é facultado que seja feita em braille, ainda não é obrigatório. Aqui, o tamanho da propaganda do candidato no comitê de campanha. Lembre-se, não existe mais a figura do comitê financeiro, mas é o comitê de campanha. Como a cidade de São Paulo, de repente o cidadão é da Zona Norte, então ele bota o comitê central dele na Zona Norte, mas nos demais regiões da cidade, ele faz uns pequenos comitês. O tamanho da propaganda eleitoral desses pequenos comitês é até 0,5 metro quadrado, ponto. E o comitê central, desde que ele informe por escrito ao juiz eleitoral da circunscrição do pleito, o endereço daquele comitê central, que vai estar na sua prestação de contas, ele vai poder fazer um valor de metragem a mais do que 0,5 metro. E aí, quanto? Não tipifica. A legislação não diz. Aí vai do bom senso. Quanto que era a propaganda eleitoral permitida nas últimas eleições? Era até 4 metros quadrados. Se não é 4 nem meio, tenta chegar no meio termo. Sugestão, não tem caso concreto. Essas eleições, conforme eu falei, é um balão de ensaio. Tá certo? Então, o comitê central pode exceder a 0,5 metro quadrado, mas os comitês menores, eles têm que ser até no máximo 0,5 metro quadrado. Carro de som, mini trios e a bicicleta que a colega falou. A reforma eleitoral de 2013, ele diz o seguinte, que é permitida a circulação de carros de som e mini trios como meio de propaganda eleitoral. Aí vem que, desde que, observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido numa distância de até 7 metros de distância. Então, para estar caracterizado nessa situação, tem que ter até o limite de 80 decibéis. Por quê? A Lei 9.504, artigo 39, parágrafo 12, diz o seguinte, para efeitos dessa lei, considera-se carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de no máximo 10.000 watts. Mini trio, veículo automotor que usa equipamento de som de potência nominal e amplificação maior de 10.000 watts até 20.000 watts. Então, não adianta você ter um mini trio, um mini trio, eu estou andando, mas só que ele tem a sonorização de um trio elétrico. E o trio elétrico é veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal maior que 20.000 watts. Não, é um mini trio, não é um trio elétrico. Mas se a potência de som for acima de 20.000 watts, ele é considerado trio elétrico. Então ele não pode circular, ele só pode sonorizar fixo no comício. E agora, respondendo a da colega, considera-se carro de som, além do previsto no estado anterior, qualquer veículo motorizado ou não. Então, puxado a tração animal ou por bicicleta, né? Tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Só que daí vai ter que equiparar naquela questão da dosimetria do som emitido. Ah, mas como é que vai medir isso? Será que o juiz eleitoral tem esse equipamento? Não sei. Será que ele vai ter? Também não sei. Aí vamos verificar, mas a legislação é bem clara. E aí agora uma outra novidade, para uns, fantástico, acabamos com essa questão de ter que contratar equipe de pintura de muro. Por quê? O muro está proibido, a pintura, mesmo que seja na sua casa. Bom, mas eu sou eleitor do fulano de tal ou da fulana de tal, eu quero
demonstrar a todos da minha rua, da minha cidade, que eu vou votar no fulano de tal e aquele muro fantástico que eu tenho na avenida tal, de propriedade minha, eu vou pintar. Não pode. Você não pode pintar. Então, muros, cercas e tapumes. Não é permitida a colocação da propaganda eleitoral de qualquer natureza. Isso foi da reforma eleitoral de 2015. Ah, mas a Justiça Eleitoral não vai saber, já sabe disso. Em dezembro de 2015, respondeu uma consulta e o Tribunal Superior Eleitoral já informou. Está lá. Ó. E, a partir da publicação da reforma eleitoral, está proibida a propaganda eleitoral partidária em bens particulares por meio de pintura de muros. Na sessão plenária, o ministro relator Herman Benjamin destacou que a Lei 13.165 modificou, entre outros dispositivos, o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei das Eleições, e estabeleceu que, a partir das eleições de 2016, a propaganda em bens particulares deve ter a dimensão máxima de meio metro quadrado e ser feita mediante o uso exclusivo de adesivo ou papel, vedada a pintura de muros e assemelhados. Então, inclui-se aquela plaquinha que o cara quer colocar, aquele madeirite, que ele quer colocar naquele papel, é o assemelhado. Então, a Justiça Eleitoral já se debruçou nisso, agora em dezembro de 2015. E aí vem uma outra situação, que começou numa construção jurisprudencial das decisões da Justiça Eleitoral de 2008. Eu pego como caso aqui em São Paulo, região ali de Campinas, o Ministério Público chegava, o cidadão tinha numa esquina, 2 placas, uma de 4 metros quadrados, outra de 4 metros quadrados, atendendo o que diz a legislação, 4 metros quadrados. Mas só que fizeram um curso de fotografia, vieram aqui, tiraram a foto e pegou pelo ângulo um efeito visual da justaposição que dava mais de 4 metros quadrados. E aí foi essa construção jurisprudencial que começou na eleição de 2008, continuou em 2010, 2012, e agora a Justiça Eleitoral, na Resolução 23457 de 2015, diz bem claro que a justaposição de adesivo ou de papel, cuja dimensão exceda meio metro quadrado, considera-se caracteriza-se propaganda irregular. Então, cuidado, se você passar para o seu apoiador 2 adesivos de meio metro quadrado, ele colocar na porta da casa dele, você vai dançar. Se você colocar 2 cartazinhos de meio metro quadrado na porta da casa de alguém, é a justa posição. Ah, mas individualmente é meio metro quadrado, só que o efeito visual, ele não permite. Então, aí veio a pergunta, se ele pode fazer propagandas distintas do executivo e do legislativo. Eu digo que caracteriza a justaposição. Já tem julgados, inclusive, dessa mesma região de Campinas, aqui no TRE de São Paulo, que era do cargo de prefeito, era do cargo de vereador, e aí fazia a justaposição. Em razão do efeito visual único, ainda que publicidade individualmente tenha respeitado o limite de meio metro quadrado. Aí agora nós vamos para o carro. Aquele envelopamento bonito que o carro pegava, destacava, tirava os pontos de ferrugem, tal, é proibido. E agora? O que pode? Só pode você fazer o perforate na dimensão total do vidro traseiro. Então, se o cara tem um Uno Mille traseiro, se o cara tem uma van, o vidro traseiro. Ah, mas aí diz a dimensão total do vidro traseiro. E nas laterais? Eu posso colocar, sim, de cada lado um adesivo de 50 por 40 centímetros. Ficou legal, né? Em outra posição é permitido adesivos de até dimensão máxima fixada de 50 por 40. Candidato com registro ainda sob análise de recurso ou para análise da Justiça Eleitoral. A legislação veio dizer o seguinte, que o cidadão que tenha o seu pedido de registro de candidatura que ainda não foi analisado, não por culpa dele, por culpa da Justiça Eleitoral, inicia a propaganda, ele pode fazer todos os atos de campanha.
porque ele não pode ser prejudicado por a inércia da justiça. E, por outro lado, aquele candidato que tem o seu registro indeferido, ele recorreu, ele pode manter sua propaganda eleitoral normalmente, porque está ainda sob análise. E aí, se lá na frente ela for indeferida em fase final, ele concorreu por conta e risco dele, né? Já disse anteriormente. Agora, interessante, agora no meio digital, LEDs, painel de LED, então é proibido o outdoor eletrônico. Estou falando para vocês que a Justiça Eleitoral já descobriu a roda, já está avançando as situações. Então, inclusive o outdoor eletrônico. Ah, mas eu tenho aqui um plasma enorme que vai colocar de cada lado umas telas de plasma, de cada lado de uma picape, vai sair sonorização e... Cuidado. Isso pode ser caracterizado como outdoor eletrônico. Certo? Internet. Muito embora na última aula vocês tiveram, eu vi pela grade, pela programação, internet, eu vou me permitir fazer dois apontamentos, alguns apontamentos, são uns 3 ou 4 slides, sobre a questão da internet. Ela é permitida a propaganda eleitoral após 15 de agosto, ou seja, 16 de agosto, como a propaganda eleitoral normal. Tá certo? Contudo, antes, no dia da eleição, você tinha que tirar do ar o site do seu candidato. Agora você não precisa tirar. Está lá, ó. Parágrafo único. A propaganda não se aplica a vedação constante do parágrafo único do artigo 240 do Código Eleitoral. A propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, no sítio eleitoral, blog, sítio interativo ou social, ou outros meios eletrônicos de comunicação do candidato, ou no sítio do partido ou coligação das formas previstas no artigo tal, tal, tal. Então, no dia da eleição, não precisa mais tirar. Olha que democrático a situação. E constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra e denegrir a imagem. Isso foi muito comum nas últimas eleições de 2010 para cá. A guerra na internet. Então, um determinado grupo contratava especialistas na área, e isso passou a ser crime. Quem vai ser punido? Quem praticou e quem contratou essa situação. Aqui, impulsionamento de publicação nas redes sociais. Ela é proibida. A lei fala que ela é proibida durante a campanha eleitoral. Então, você tem aquele famoso Facebook, e aí fala, você quer impulsionar a sua publicação? Vai lá e paga, e impulsiona, e para atingir um número maior de pessoas. Mas isso é quebra da paridade de armas e abuso do poder econômico, mas na campanha eleitoral. Mas lembra que eu falo para vocês, bem-vindo ao direito eleitoral? 2 mais 2 nunca dá 4? Pois então. Ah, não, isso aqui ainda não é divulgação, ainda não é do 2 mais 2 nunca. Aqui eu estou dando já a jurisprudência, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, link patrocinado do Facebook, com penalização. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, onde esse último nome foi condenado, foi mantido agora pelo Tribunal Superior Eleitoral para pagamento da multa pelo impulsionamento. Aqui é a pequena emenda desse caso aqui de São Paulo. Mas aqui o que vale, a polêmica do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Bem-vindo ao direito eleitoral 2 mais 2 nunca dá 4. Por quê? Pelo seguinte, a lei fala que é proibido o impulsionamento durante a campanha eleitoral. E quando começa a campanha eleitoral, que nós já verificamos aqui, no dia 16, a partir do dia 15 de agosto. Só que o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco deu uma interpretação dizendo, se no período de campanha não pode, por a questão da quebra da paridade de armas, no período de pré-campanha também não pode. Eles falaram lá, que no período de pré-campanha também não pode. Então tem esse julgamento aí. Pré-candidato que paga por post e Facebook, comete irregularidade, diz TRE de Pernambuco. Tribunal Regional de Pernambuco determina a multa fulana de tal, que era candidata a prefeita, uma vereadora. E agora vou para uma questão de telemarketing, que muito embora desde as eleições de 2010 ele é proibido,
Eu ainda continuo com gente batendo, ligando para o escritório, doutor, tem um jeito novo, que não sei o quê. Já não tem jeito novo. Isso já está velho. Não pode. E qual que é a argumentação da proibição? Constitucional, artigo 5º, inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia. E artigo 243 do Código Eleitoral. Não será tolerada a propaganda que perturbe o sossego público com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Essa foi a fundamentação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral nas suas resoluções. Pode falar. A colega está perguntando, eu tenho que repetir que tem. A colega está perguntando que o cidadão ou cidadã, no exercício do mandato, tem o seu famoso cadastro, e no seu cadastro ele tem um telefone, onde o cidadão permitiu que aquele edil ou aquele parlamentar mandasse comunicados. Mas só que, me desculpe, qual o seu nome? Adriana. Esse cadastro foi montado no exercício do mandato. Então, esse cadastro é para atividade parlamentar, não é para atividade eleitoral. A atividade eleitoral é privada. E aí vai para essa situação da restrição. E aí eu dou um comparativo. Eu sou o dono daquele muro. É meu. Eu quero fazer a propaganda. O seu apoiador do seu parlamentar, eu quero receber, mas você pode querer, mas a legislação lhe veda. Tá certo? Bom, continuando. Programação do rádio e televisão. A partir de 6 de agosto, é vedado às emissoras de televisão transmitir ainda de forma de entrevista jornalística, imagens, realização de pesquisa de qualquer tipo, consulta popular. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Aquelas coberturas jornalísticas, principalmente interior, focada só num candidato. O que é? Paridade de armas. Não pode. Tá certo? Tem que haver o quê? Isonomia. E aí isso vem o quê? Abuso dos meios de comunicação social. Tem deputado em São Paulo que foi condenado por abuso dos meios de comunicação social, cassado, faz questão de 2 semanas. Cassado e ficou inelegível por abuso dos meios de comunicação social. Ah, mas uma campanha eleitoral de deputado, um jornal de uma cidade do interior, é abuso. É a mesma coisa que eu falo o seguinte, é proibido comprar voto, mas ele só comprou um. Só comprou um. Ele teve 200 e tantos mil votos, mas ele só comprou um. Mas comprou. Divulgar o nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome. Isso aí nós já falamos anteriormente. A partir de 30 de junho, relembrando, é vedado ainda as emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos sob pena, no caso de sua escolha em convenção partidária, de imposição de multa prevista abaixo e de cancelamento do registro de candidatura. Agora eu faço um paralelismo, que muita gente tem ligado no escritório, mas veja bem, eu sou candidato, mas eu tenho que me afastar agora no começo de julho, e se eu não sou candidato? Como é que eu fico? Eu deixo de ganhar, eu tenho um cargo em comissão? Tem que se afastar. O que aconteceu? A convenção foi colocada para frente, o período de campanha para frente diminuiu, só que o prazo das desincompatibilizações continuaram os mesmos. E tem casos que tem ligado no escritório e falam, olha, é o seguinte, o fulano de tal lá, o meu chefe, falou que ele só vai me liberar se tiver uma prova que eu sou candidato. Eu falo, tá bom. Que prova que quer? Não pode. O partido vai dar, não, você é o candidato que você está escolhido em convenção. A convenção é só de 20 de julho.
a 5 de agosto. Só que aquele cidadão pode não ser escolhido. Então eu digo que aquele documento que a maioria dos presidentes de partido estão dando, que o papel aceita tudo, né? É uma fraude. É uma fraude. Por quê? O dirigente partidário, ele sempre acha que ele tem um caneta e ele é o imperador. Só que ele esquece de uma figura chamada filiado, que tem que ser respeitado. Então, se algum outro filiado denuncia que ele fez aquele papel é nulo, de pleno direito, que não atendeu o que diz o próprio estatuto, e ele não pode garantir que o cara vai ser... Então, vamos além. Bom, se ele fez isso, é que ele está recebendo algum proveito econômico, financeiro? Então eu tenho dito, não, mas ele precisa, ele quer, mas o advogado tal fez. Tá bom, então vai lá com o advogado tal e faz. É uma fraude. Pode falar. Você me dá uns minutos, o colega está falando aqui da questão o candidato escolhido, o partido privilegia A em detrimento de B naquelas propagandas da eleitoral. Me dá um minuto que está mais adiante, tá bom? Não será debates, não serão... agora tivemos na reforma eleitoral de 2015 a participação de candidatos nos debates. Antes, para que o partido tivesse assento a um debate na rádio e na televisão, bastava comprovar que ele teve um deputado federal eleito em qualquer das 27 unidades da federação. Agora não, mudou. Para a participação nos debates, o partido tem que comprovar que ele elegeu um número superior a 9 deputados, então 10 para cima. Então, se o seu partido tiver 9 e ele participa, eu digo que não, só superior a 9 parlamentares para a Câmara dos Deputados. Considera-se a representação de cada partido político, a resultante das eleições ou daquelas mudanças com justa causa que a Justiça Eleitoral abarcou e abrigou que o cidadão não perdeu o mandato. Tá certo? Veja bem, a sua resposta vai estar aqui. O colega perguntou se há uma cláusula de barreira. Terça-feira, 22/12 de 2015, Supremo Tribunal Federal negada a liminar para suspender regras sobre horário eleitoral e debates. Ministro Dias Toffoli, em sua decisão monocrática, o ministro relator destacou, em relação aos debates, apontou que a norma antes das alterações previa, já restringia a participação dos candidatos a integrantes de partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados, sendo que a regra anterior alterada pela Lei 13.165, todas as emissoras de TV e de rádio estavam obrigadas a chamar para os debates os concorrentes dos partidos que tivessem pelo menos um deputado federal. O ministro Toffoli destacou em sua decisão que, com a mudança legislativa, a obrigatoriedade passou a ser apenas para os concorrentes dos partidos, com representação superior a 9 deputados. A norma de 2015 reforçou esse critério, assegurando apenas os candidatos dos partidos de maior representatividade. Ressaltou ainda que a lei faculta a participação dos postulantes de siglas que não atendam ao critério legal. Portanto, a norma não promove a absoluta exclusão das legendas minoritárias dos debates eleitorais, como querem sugerir os autores da petição inicial. Apontou também que o debate é um espaço naturalmente restrito, no qual deve haver a exposição e confronto de ideias com densidade tal que promova no eleitor maior esclarecimento a respeito de suas ideias. Nesse cenário, o critério seletivo adotado pela norma impugnada quanto aos partidos políticos que terão assegurado o direito de seus candidatos a participarem dos debates eleitorais, poderá até mesmo contribuir para a redução excessiva da pulverização dos debates eleitorais. Então, o ministro Toffoli respondeu ao questionamento do amigo. Realmente é uma forma de restrição da questão da chamada pulverização. Por outro lado, alguns entendem que isso fere o direito de antena consagrado para os partidos pela Constituição Federal, que já foi debatido no Supremo. Mas isso aqui nós estamos em sede liminar. O mérito ainda não foi julgado, tá certo? Mas até então está valendo essa norma dos 9 deputados para participação em debates. Os debates,
eles podem ser das eleições majoritárias e proporcionais. Eu nunca vi debate de eleição proporcional. Por quê? Para que haja isonomia e paridade de armas, tem que ser convidado todos os candidatos de partidos que tenham representação acima de 9 candidatos, 9 deputados. E aí, você não vai ter um debate de 2, 3, 5, vai ter de 100, 200, não vai fazer. A emissora de rádio e televisão não vai fazer. Eu nunca vi. Se alguém já viu, me ensina, porque eu nunca vi. Tanto é que a lei faculta dizendo que a eleição proporcional pode ser desdobrada em 1 ou 2 ou 3 mais dias. Tá certo? E esse debate tem que estar dentro da grade da programação normal. Em conjunto, estão presentes todos os candidatos no mesmo cargo eletivo, ou em grupos, estando presentes no mínimo 3 candidatos. Mas as emissoras, quando passam de um número de 4, 5, recusam. Não quer nem fazer, mesmo para majoritário. Se vê que o número está excessivo, não vai querer dar palanque para todo mundo. Então, aqui. Para os debates se realizarem no primeiro turno, serão consideradas aprovadas as regras que obtiverem a concordância de, no mínimo, 2/3 dos candidatos aptos, que é aqueles que estão com... O partido passou daquela cláusula de mais de 9 deputados federais. No caso de eleição majoritária, e pelo menos 2/3 dos partidos ou coligações com candidatos aptos no caso de eleição proporcional. E aquilo que eu comentei poderá se desdobrar-se mais de um dia, mas eu nunca vi debate desdobrar de mais de um dia, porque eles são sempre focados para as eleições majoritárias, não para as eleições proporcionais. Debates transmitidos na televisão deverão utilizar, entre outros recursos, a subtitulação em meios de legenda, janela com intérprete de língua brasileira. Então, já é obrigatório. Isso está atendendo o quê? A Lei 13.146, que é a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, que diz, no artigo 76, inciso 3, parágrafo 1º, inciso 3, garantia que os pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas redes de televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no artigo 67 dessa lei. E o que diz? Subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de língua, ou audiodescrição, que é aquele famoso closed caption, né? E debate na internet não tem restrição. E por quê? Porque não é uma permissão ou concessão de serviço público. Tanto é que se você quiser montar uma televisão de internet hoje, você monta, você precisa pedir autorização do poder público? Não. Então, para o debate na internet, não há restrições. Aí o tempo da propaganda eleitoral, então, diminuímos de 3 meses para apenas... no rádio, na TV, para o total de 35 dias. Então, aquela propaganda eleitoral, agora é somente em 35 dias, o total dela. Tá bem? Isso foi na alteração da reforma eleitoral de 2015. E de que período essa propaganda no rádio e na televisão? De 26 de agosto a 29 de setembro. E aí nós tivemos uma alteração interessante, que é na questão das inserções para prefeito e vereador, mediante inserções de 30 a 60 segundos, totalizando 70 minutos diários, de segunda a domingo, distribuídos ao longo da programação. E aí, olha só a proporção, 60% para o candidato a prefeito e 40% do total para o candidato a vereador. Então, agora estão priorizando as candidaturas majoritárias nessas inserções da televisão. Não é da propaganda do que tem lá bem delimitado, prefeito, de segunda, tal. Aí aquelas inserções que vão no meio da programação, de 30 a 60 segundos. E só vão ser exibidas nos municípios que têm o quê? Geradora própria. Tá certo? Então, de repente, o seu município não tem geradora própria, tem a televisão, mas não tem a geradora no município do lado, então não vai ter esse tipo de propaganda no seu município. Somente serão exibidas as sessões de televisão referidas no item anterior, nos municípios que houver estação geradora de serviço de radiodifusão de som e imagens. E como é que é essa divisão da propaganda eleitoral? 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados,
considerados, no caso da coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos. Então, de repente, você está com um candidato a prefeito e ele trouxe para a coligação dele 20 partidos. Mas só que para o tempo do cálculo de televisão, é só dos 6 maiores partidos com tempo de TV. Então, os outros 14 não vão somar nada, porque antes somava aquele que tinha os 15 segundos, os 20 segundos e ia agregando. Agora não, só agrega para a eleição majoritária os 6 maiores. E os 10% distribuídos igualitariamente entre os partidos que vão participar do pleito naquela circunscrição eleitoral. O regramento aí, eu respondendo a pergunta do colega na questão do cidadão, que foi escolhido candidato e o seu partido pediu o registro da sua candidatura, que quem detém o monopólio das candidaturas é o partido político. E aí, como é que é a divisão interna partidária? Porque o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal fala que o partido político tem autonomia para definir a sua estrutura interna. E aonde então está a autonomia? No estatuto partidário. Ah, mas o estatuto partidário é omisso. Via de regra ele é. E aonde vai estar esse regramento? Naquela ata da convenção que você não teve o cuidado de ter uma cópia, não participou, não deixaram você participar. Mas que agora vai publicar. Então, se você está preocupado com essa situação, que é louvável, no dia da convenção, como filiado, verifica onde que você pode falar, questão de ordem pelo artigo tal do estatuto. Eu gostaria que o partido já deliberasse e consignasse como é que vai ser a divisão, porque o estatuto não diz, não foi feita nenhuma resolução nacional para a divisão da participação dos candidatos ao cargo proporcional no tempo destinado ao tempo de propaganda eleitoral do nosso partido. Os caras já vão te olhar de rabo de olho, querendo já te fuzilar. Mas é um direito, porque vai estar, ou no estatuto não está, vai verificar na ata da convenção, que via de regra, o que eles falam? Que a divisão da aparição dos candidatos vão ser deliberados pela comissão executiva partidária da circunscrição, que via de regra é o oligarca com a secretária, a mãe, a irmã, o filho, o tio, o motorista, que vão colocar aquilo que ele quer. Ah, mas eu sou candidato, eu tenho esse direito. Você tem. Você vai discutir isso aonde? Na Justiça Eleitoral? Não. Porque você está discutindo o estatuto, o caráter associativo e uma pessoa jurídica de direito privado, onde você discute o não atendimento de regras de direito ou deveres para os filiados, é na Justiça Comum. Então, cuidado. Se a peça não está muito bem elaborada, não obtiver uma liminar, já era, porque até julgar o mérito dessa ação na Justiça Comum, a propaganda já foi, a urna já abriu, já fechou, já proclamou os eleitos, já houve a diplomação, já houve a posse. É difícil. Por isso que eu falo do jogo de xadrez, o dirigente partidário, que às vezes ele está com uma assessoria jurídica partidária de retaguarda, do tipo fala, pode ir embora. Vai para a justiça, porque fatalmente o cara não vai conseguir eliminar, porque o juízo da Justiça Comum não entende da situação, não dá liminar, quer ouvir a outra parte. Quando vai ouvir a outra parte, meu amigo, já foi, acabou. O prazo é curto. Da propaganda no rádio e na televisão. A requerimento do interessado, a Justiça Eleitoral adotará providências necessárias para coibir, no horário eleitoral, a propaganda que se utilize de criação intelectual sem autorização do respectivo autor titular. Então, a Justiça Eleitoral vai coibir, não pode aparecer essa questão aí. Ah, mas o meu direito foi violado. A Justiça Eleitoral vai resolver isso? Não, você vai ter que ir na Justiça Comum pedir a reparação moral ou material pelo uso indevido da sua marca, da sua propriedade intelectual. É Justiça Comum. A partir de 15 de agosto, eu vou dar uma agilizada aqui. Isso aqui é só o juiz eleitoral, dia 15 de agosto, vai convocar os partidos para verificar o plano de mídia. E se não houver um consenso entre os partidos, no dia 19, o juiz eleitoral faz o sorteio da maneira da regra que a lei determina. É vedado os partidos políticos... aqui, ó.
Partidos políticos com coligação incluíram no horário destinado a candidatos a eleições proporcionais propaganda de candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa. Ressalvada, sempre tem uma ressalvada, né, para dar uma aliviada. A utilização durante a exibição do programa de legendas com referência aos candidatos majoritários ou ao fundo de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato de partido ou coligação. Então o cara não pode vir falar, esse aqui, o prefeito tem que estar, pode ter um cartaz do prefeito, tá certo? Se não for se não for respeitada a situação, é cassado o tempo previsto para aquele tipo de propaganda. E é facultada a inserção do depoimento de candidatos às eleições proporcionais, desde que o depoimento consista exclusivamente no pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Então, eu sou candidato a vereador, o candidato a prefeito vem pedir voto para mim, mas não pode falar dele. Não excederá 25% do tempo total da propaganda. Então, ele só pode falar 25% do tempo total que era para mim. Sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica. E o partido político ou coligação que não observar, perderá em seu horário da propaganda o tempo equivalente ao reservado à propaganda da eleição disputada para o candidato beneficiário. No segundo turno, não será permitida nos programas a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Será permitida a veiculação de entrevistas com candidatos de cenas externas aos quais pessoalmente exponha realização do governo, falhas da administração, atos parlamentares, debates legislativos. Então, está bem delimitado, então não pode dar uma extrapolada, como sempre fazem nessas externas, né? Isso aqui nós já falamos. A divulgação de qualquer tipo de pesquisa na propaganda eleitoral tem que obrigatoriamente estar à margem de erro. Porque geralmente o cara fala, está na frente, tal, mas só que a pessoa que vai fazer a leitura pela margem de erro vê que não é nada disso, está todo mundo empatado. Então tem que colocar a questão da margem de erro, que é muito importante. Nós já falamos. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação. O que era? As emissoras tinham futebol. Ficava segurando, depois tudo de uma vez. Então o pessoal começou a chiar. Agora não. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação. Inserção que desagrade ou ridicularize candidato adversário. Isso muito acontecia nas inserções. Então, agora é proibido. Na veiculação das inserções é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação. E os fiscais de partido, para o dia da eleição, quem determina? É o partido político. E ele vai e apresenta essa lista para o juiz eleitoral. E o juiz eleitoral vai agora restringe o quê? 2 fiscais por sessão. A sessão eleitoral são aquelas salas dentro daquele colégio eleitoral, daquela escola, né? Então, cada sala é uma sessão eleitoral. Poder de polícia. Poder de polícia. A justiça eleitoral tem o poder de polícia. Mas eu aprendi na graduação, ou meu amigo me falou, que a justiça ela é inerte. Ela realmente é inerte, só que a justiça eleitoral ela tem o poder de polícia. Então, se algum juiz eleitoral ou membro da justiça eleitoral tiver conhecimento, passou ao largo e tem uma propaganda irregular, ele pode mandar vir retirar essa propaganda e notificar a pessoa que está fazendo a propaganda irregular. O ex-presidente, já falecido, desembargador Álvaro Lazzarini, na eleição de 2006, eu fui num evento, ele falou, olha, eu moro aqui, ele morava no Alto de Pinheiros, e aí o motorista ia buscá-lo, e ele pediu para a secretária, sempre do lado do banco dele, tinha que ter uma prancheta, papel e caneta. E ele pedia que fizesse caminhos diversos durante o período de campanha. E ele ia anotando propaganda irregular e mandava para o promotor eleitoral para que fizesse as representações ou para o juiz eleitoral mandar retirar. Tá certo? Por isso, atendendo a questão do poder de polícia. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas e matérias jornalísticas a serem exibidos na rádio e televisão.
Remoção da propaganda. Ninguém nunca se preocupa com isso. Fazer a propaganda, está todo mundo preocupado, mas tirar a propaganda, mesmo que ganhou e perdeu, não tira, né? Mas cuidado, dependendo do município promotor, o Ministério Público Ambiental, ele pode gostar do volume que você deixou de sujeira visual na sua cidade. Então, você pode ser enquadrado na questão da legislação ambiental no município pelo Ministério Público da Justiça Comum, não eleitoral. Eu faço sempre assim. Porque a lei diz que você tem até 30 dias da eleição para retirar. A lei eleitoral. Mas não fala sobre pena de quê? Só que o Ministério Público Ambiental já está se mobilizando nesse sentido, dependendo do volume que foi deixado, né? Enquetes sem valor científico estão proibidas durante a campanha eleitoral. Tem um site que eu descobri semana passada, que é enquete de prefeito, cidade de Maceió, Alagoas, estava verificando lá que um cara me mandou que o filho dele estava bem nas pesquisas. Aí eu fui ver. Aí estava lá um cronômetro regressivo. Essa página sairá do ar daqui tantos dias, tantas horas, tantos minutos, que é quando começa a campanha eleitoral. Porque ela é proibida dentro do período é vedado no período de campanha eleitoral. Só que, se for lá no Tribunal Regional de Pernambuco, ele também vai dizer a mesma coisa, que se é proibido lá, agora também é proibido, né? Lembra da questão do link patrocinado? Já estou me caminhando para finalização. Eu procurei enfocar muito na questão da propaganda, que é o que todo mundo está querendo saber, porque ninguém sabe o que eu posso fazer. Meu candidato pode mostrar a cara onde, pode falar isso, não pode isso. Aí, eu venho agora para falar questões importantes da arrecadação e prestação de contas para essas eleições de 2016. De que forma? Reforma eleitoral de 2015, que aí vai incidir a Lei 13.165 de 2015, Resolução TSE 23463, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições de 2016. E aí também nós temos a importantíssima também Resolução TSE 23459 de 2015, que ela dispõe sobre os limites de gastos para os cargos a vereador e prefeito nas eleições municipais. Porque antes, quem determinava o limite de gastos era o quê? Era a lei. Mas só que a reforma eleitoral de 2006, ele falou, o artigo 17A, falava o seguinte, que vai haver uma legislação específica para limitar os gastos, os limites de gastos da campanha eleitoral. Mas, caso essa lei não seja publicada, ficará a cargo do partido político. Então, o partido político definia o limite de gastos dos candidatos a cargo majoritário e cargo proporcional. Mas a reforma eleitoral de 2015, ela modificou. Determinou que a Justiça Eleitoral já vai determinar e delimitar a quantificação desse limite de gastos. Mas vamos primeiro aqui na proibição das doações de pessoas jurídicas. Essa é uma interrogação enorme, uma espada na cabeça de todos os candidatos e os partidos, porque o Supremo Tribunal Federal, provocado pela ação direta de inconstitucionalidade do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e em setembro último de 2015, ele definiu pela inconstitucionalidade das doações de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Porém, o Legislativo, mais uma vez enfrentando, colocou na reforma eleitoral de 2015, a Lei 13.165, que propiciava a arrecadação, a doação de pessoas jurídicas, mas somente para os partidos políticos, não para os candidatos. E aí, seguindo a deliberação de setembro de 2015, a Presidente da República, ela vetou esse artigo, então, e esse veto não foi derrubado, então prevalece hoje que a doação de pessoas jurídicas, seja para partidos políticos e para candidatos, está proibida. Proibida. Tá certo? E de que forma, então, o candidato e o partido vai poder fazer essas eleições? Artigo 20 da Lei 9.504.
O candidato a cargo eletivo fará diretamente ou por intermediário de pessoas por ele designada a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido. Um colega perguntou no intervalo se poderia receber valores de partido. Então, o candidato nessas eleições, ele pode receber a doação de uma pessoa jurídica. Mas você falou que não pode? Pode. O único que pode ser é o CNPJ de um partido político que vai fazer a doação para ele, uma arrecadação através de um recurso identificado pelo CNPJ do partido, que por sua vez vai ter que declarar de onde que é a origem desse valor que o partido recebeu, que não vai poder ser de um CNPJ, assim de um CPF. E aí o candidato pode fazer a sua campanha com seus recursos próprios ou doações de pessoas físicas. O famoso da eleição americana, o Yes We Can, né? O pessoal arrecadando de pessoas físicas, pode ser pela internet ou através de cheque cruzado, nominal ao candidato, ou transferência eletrônica de valores com a identificação do doador. Tá certo? Pois não. Fala aqui que... Desculpa, mas para mim, pelo menos, não ficou muito clara. Há uma proibição de doação de pessoa jurídica, mas aí há outros comentários aqui que não ficaram muito claros. Então, a restrição é de pessoa jurídica, uma empresa privada, mas o partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado, ele pode fazer a doação para os seus candidatos. Por quê? Porque a lei assim determinou. A vedação foi só da pessoa jurídica, empresas privadas, e não o partido político. Porque o partido político ele tem os fundo próprio, arrecadador, ou fundo que vem do orçamento da União, que é o fundo partidário, que esse valor ele pode repassar para os seus candidatos. Então não haveria lógica a proibição também se estender ao partido político para os seus candidatos. Tá certo? As pessoas físicas poderão fazer a doação em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para as campanhas, obedecendo o limite. Cuidado! Ah, mas isso aí não pega nada. Pega. Desde 2008 está pegando. O que é? A doação da pessoa física até 10% dos rendimentos brutos auferidos por essa pessoa física, declarados perante a Receita Federal, no ano calendário anterior à eleição, que foi entregue agora 30 de abril. Então, o cidadão ele só pode doar até o limite de 10% dos rendimentos brutos que foram declarados na sua declaração de imposto de renda do ano calendário de 2015. Você pode repetir que eu não escutei? Então, a pergunta dela é boa. Ela perguntou, mas essa restrição é só para quem doou e não para o candidato. Cuidado! A penalidade vem de 5 a 10 vezes o valor que excedeu para o doador. E dependendo do volume, abuso do poder econômico, artigo 30A da Lei 9.504 contra o candidato. Então, para essas eleições, cuidado, verifique o limite. Se você tiver 90% da sua arrecadação acima do limite legal dos doadores, você está implicando num abuso do poder econômico para com a sua candidatura. Diferentemente do outro candidato que atendeu, todos os doadores dele foram até o limite de 10%. E o seu candidato ultrapassou esse limite, então vai ser penalizado com abuso do poder econômico. Tem o artigo 30A que caça o diploma e caça o mandato. Aí você fala, mas se não pega, porque terminou a eleição, o cruzamento de dados e a Receita já envia para a Justiça Eleitoral aqueles doadores que excederam 10% daquilo que foi declarado no ano anterior. E aí a Justiça Eleitoral vem e tem penalizado. Toda semana tem penalidade no Tribunal Regional Eleitoral de doação acima do limite legal, que o cara foi penalizado, recorreu e mantém a penalização. Do limite de gastos de campanha eleitoral, os partidos políticos e candidatos poderão realizar gastos até os limites estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que disse a reforma eleitoral de 2015. E os valores dos limites atualizados dos gastos a cada município será divulgado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral até 20 de julho.
Hoje, já existe no site, através daquela resolução que eu falei anteriormente, já tem os valores. Só que eles ainda não foram atualizados. Eles vão ser atualizados até agora, o dia 20 de julho, vão estar atualizados. E o valor dos limites para cada lei ficará disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral. O limite fixado para a carga de prefeito é único, então, inclusive, o do vice. Vice e prefeito é um gasto só. E os limites de gastos para cada compreendem os gastos realizados pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados e incluirão o total de gastos da campanha contratados pelos candidatos e os individualizados realizados por seu partido. Transferências financeiras para outros partidos ou outros candidatos e doações estimáveis em dinheiro recebidos. Também são o quê? Entra por esse chamado limite de gastos. Não serão computados para efeito de apuração do limite de gastos os repasses financeiros realizados pelo partido político para a conta bancária de seu candidato, excetuada a devolução de sobras de campanha, os valores transferidos pelo candidato. Aquela sobra de campanha também vai para o seu limite do seu... mas eu não usei, mas você arrecadou. Gastar recursos além dos limites estabelecidos, sujeitos responsáveis ao pagamento de multa de 100% do valor em excesso, e o qual deverá ser recolhido no prazo de 5 dias úteis, contado da intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responder ainda por abuso do poder econômico, na forma do artigo 22 da Lei Complementar 6490, e a apuração do excesso poderá ser realizada no momento do exame da prestação de contas do candidato. Mas eu já fui eleito, já fui diplomado, mas na sua prestação de contas pode ser apurado esse abuso. E aí o Ministério Público tem até 6 meses da diplomação para entrar com o artigo 30A, que vem do abuso do poder econômico, com a cassação do diploma e a cassação do mandato. Limite de gastos é a Resolução 23459, de 2015, que dispõe sobre os limites de gastos para os cargos de vereador e prefeito nas eleições municipais de 2016. E de que forma que se chegou nesse número? O limite de gastos de campanha será definido com base nos valores previstos no anexo tal, que representam o quê? Os maiores gastos declarados na respectiva circunscrição eleitoral, ano base, eleição municipal, ano base, eleição de 2012. Quais são? Eleição para prefeito, para o primeiro turno, será de 70% do maior gasto declarado para o cargo de prefeito em 2012, na circunscrição eleitoral em que houve apenas um turno. E 50% do maior gasto declarado para o cargo em 2012 na circunscrição eleitoral onde houve 2 turnos. Então, essa é a matemática aqui, 70% do maior gasto quando só houve um turno e 50% do maior valor gasto declarado para a Justiça Eleitoral naquela circunscrição quando houve 2 turnos. E para o segundo turno das eleições de prefeito, onde houver o limite do gasto, será de 30% do valor previsto no inciso 1. E o limite de gasto para as campanhas eleitorais de candidatos às eleições de vereadores será de 70% do maior valor gasto declarado perante a Justiça Eleitoral nas eleições de 2012. E esses valores já estão disponíveis no site da Justiça Eleitoral. Olha aqui que interessante. Sendo que municípios até 10 mil eleitores, os gastos serão de R$100 mil para prefeito e de R$10 mil para vereador. Mas cuidado. O pessoal estava sempre acostumado a uma campanha mais larga, contratando tudo, botando cabo eleitoral, um monte de coisa. Então, aí, passou desse limite, multa de 100% e ainda apuração de abuso do poder econômico nas eleições. Para efeitos limites, será considerado o número de eleitores existentes no município até a data do fechamento do cadastro eleitoral, que foi agora em maio de 2016. E nos municípios com mais de 10 mil eleitores, sempre que o cálculo realizado de forma realizada anterior resulta no maior ou inferior patamar previsto para o cargo. Espera aí. A atualização vai ser agora em julho. E nos municípios que foram criados após a eleição de 2012, será o previsto no município mãe. Então, é pegar o que foi previsto para a última eleição de 2016, para o município de onde ele foi desmembrado. Aqui no estado de São Paulo não temos isso.
Prestação de contas eleitoral. Agora, finalizando, quem for atuar com a questão da prestação de contas eleitoral, essa é a legislação aplicada. A Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos. A Lei 9.504 de 1997, que é a Lei das Eleições. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a 23463 de 2015, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partido político e candidatos e sobre a prestação de contas das eleições de 2016. Resolução TSE 23459, que nós já falamos, que dispõe sobre os limites de gastos. E aí vem aqui, ó, Instrução Normativa Conjunta da Receita Federal do Brasil, TSE número tal, alterada pela Instrução Normativa Conjunta da Receita Federal do Brasil e TSE, número 1179 de 2011, e a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1634 de 2016, e o Comunicado Bacen 29108 de 2016. No intervalo, teve uma colega que fez a pergunta: olha, o meu candidato, ele vai ter agora as convenções logo no começo, aí, próximo do dia 20 de julho, e já queremos adiantar o nosso expediente. Já queremos verificar que se eu posso ter o CNPJ de campanha, se eu já posso realizar gastos para a campanha eleitoral, o que eu já posso fazer para esse meu candidato já adiantar, já contratando material e tal, já que para no dia 16 de julho, de agosto, já está tudo em cima, começar a propaganda, porque diminuiu somente para 45 dias, de 3 meses para 45 dias. Pois bem, aqui, vocês estão dizendo, Instrução Normativa Conjunta, Receita Federal, TSE. Por quê? Quando o partido apresenta o pedido de registro da candidatura, no dia seguinte, ou até em 48 horas, às vezes até no mesmo dia, já sai liberado o número do CNPJ de candidato no site da Receita Federal. E esse CNPJ, então, só sai, então, com o quê? Com o pedido do registro de candidatura, que é dessa Instrução Normativa Conjunta, Receita Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, esse seu candidato não tem ainda CNPJ, ele não pode pagar e arrecadar e fazer contratação de material de campanha, exceto, ele vai poder o quê? Contratar local para as instalações físicas do seu comitê. Comitê não é material de propaganda, mas ele faz essa contratação para pagamento futuro. Depois do dia 16 de agosto, quando ele já tem CNPJ, e tem que ter a conta bancária, que você não pode arrecadar e nem gastar sem ter o CNPJ e a conta bancária, porque sem conta bancária você não arrecada. E sem conta bancária você não paga. Tá certo? Então, essa questão, vou me adiantar para fazer já o material. Não dá agora. O material só vai poder ser feito de campanha quando tem a possibilidade de arrecadar e pagar. E lembrando que a data para lançamento da prestação de contas é o da contratação e não do pagamento. Então, como é que você vai contratar hoje, se você não tem o CNPJ para pagamento futuro do material de campanha? Exceção somente para a instalação física de um comitê. Eu sei da preocupação, porque anos anteriores, principalmente foi nas eleições, acho que de 2004 em diante, tinha CNPJ que demorou 20, 30 dias, mas agora não, é até 48 horas. Perdão. Então, é nesse sentido aí. Eu procurei, então, me focar nessa questão da propaganda eleitoral, que é onde tiveram as maiores alterações, onde ficam as maiores dúvidas, anseios e preocupações, tanto do candidato como da assessoria do dia a dia, assessoria jurídica, ou aquele operador de direito que vai trabalhar em campanha, ou que está estudando para isso. Então, eu procurei enfatizar nessa famosa que o que pode e o que não pode. Então, nós passamos o maior tempo desse que pode e que não pode, e aí eu trouxe ao final aqui as situações que eu entendo de maior relevância, que é a proibição de pessoas físicas, de pessoas jurídicas para
para arrecadação e doação em campanha eleitoral e a limitação de recursos de gasto de campanha, mas definidos não pelo partido, e sim agora pela Justiça Eleitoral. Bom, eu me coloco agora à disposição aí, devolvendo aí a coordenação do doutor Altair, aí não sei como é que é, mas já vi que levantaram a mão, mas estou à disposição aí. Eu acho que eu atingi dentro do horário previsto aí, né? Tem outro microfone ali, o pessoal se dirige e o professor pode responder. Vamos lá. Quem levantou a mão ali, tem que vir o microfone, pediu aqui, agora tem que atender ordens. Está aqui, ó. Pode perguntar. Vamos lá. Eu quero São duas perguntas, na verdade. Uma em relação a isso que o senhor acabou de falar. O partido ele mandou o nome dos candidatos e aí já saiu, tem 48 horas para sair. A partir desse momento, ele já tem o CNPJ. E vai ser antes do dia 15. Ele já não pode contratar esse serviço? Não, ele não. O CNPJ só sai depois do dia 15, que o registro de candidatura é do dia 15 de agosto. Mas os partidos eles podem mandar antes, não é isso? Não, é até o dia 15. Mas, via de regra, a Justiça Eleitoral pede que seja próximo do dia. Se o partido enviou antes, o juiz eleitoral aceitou, e já apresentou no sistema, se apresentou no sistema, já tem o cruzamento, já vai sair o CNPJ, mas só que lembrando, você só vai poder fazer o ato de campanha depois do dia 16, depois do dia 15. Ato de campanha você não pode fazer antes do dia 15. E lembrando que você não pode fazer ainda a contratação, porque você pode pagar, você tem que declarar no dia da contratação, e você não tem ainda a conta bancária. A conta bancária é só depois do dia 15. Não, você pode fazer o pedido antes, só que a conta bancária também vai demorar denotar alguns dias. E você só vai poder fechar esse ciclo de contratação, arrecadação e gastos, só com CNPJ liberado e conta bancária aberta e já disponível. Tá. E lembrando, aquele comunicado do Bacen, se o cidadão é candidato e está com restrição, Bacen, não tem talão de cheque. Não tem. Ah, mas a Justiça Eleitoral determina que eu pague o cheque. Mas só que tem o comunicado do Bacen. O banco tem que atender a legislação, as resoluções do Banco Central. E se o cidadão está com restrição da questão de cheque devolvido e tal, que não pode ter talão de cheque, não vai ter cheque durante a campanha. Tem uma outra aqui que não ficou claro para mim, eu não sei se ficou para outras pessoas. Nesse período já, nós estamos vivendo... Pré-campanha? Pré-campanha. O candidato ele pode falar que ele é pré-candidato. Então, foi o que eu disse. Existe uma corrente que diz que sim, e outra corrente que acha que não. Ainda não teve o caso concreto debruçado perante a Justiça Eleitoral. Se você ler a cabeça do artigo 36A da 9.504, ela não é tão explícita nesse sentido, mas se você for ler a cabeça do artigo da resolução que trata da propaganda eleitoral, ela deixa bem claro que não pode falar que a pretensa candidatura e nem pedir votos. Se você fala que você é pré-candidato, não é pretensa candidatura? Na lei, não é claro, mas na resolução TSE, lembra que eu falei que às vezes a lei fala uma coisa e a resolução fala outra? Vai da interpretação. Existe... inclusive vídeos de advogados de renome falando, não, hoje o cidadão ele pode falar que ele é pré para tudo, pré-candidato, blá, blá, blá. Já outros falam que não. Então, a Justiça Eleitoral ainda não debruçou sobre isso. Então, porque os candidatos hoje eles já estão fazendo isso. Inclusive, hoje, na Bandeirantes, se não me engano, o André Matarazzo estava lá falando sobre isso vão ser com todos os candidatos, né? Falando sobre propostas dele. Proposta não é candidatura, né? Aí fala que você pode falar das suas propostas. A lei fala que você mas pode. ele fala que ele é pré-candidato. Pelo menos eu não posso dizer. Mas você falou em proposta, a legislação permite, fala de propostas. Inclusive permite... Mas não permite a pré-candidatura. Não, ele permite ainda o pedido de apoio político. Eu preciso de um apoio político da população para essas nossas propostas que nós temos para São Paulo ou para Borá. A legislação permite. Senhora, só que tem que vir aqui. Tem que vir aqui, por favor. Estou atendendo aqui. Só vou aproveitar e, antes que todo mundo vá embora, nossa aula é amanhã, tá, gente?
E não esqueçam de assinar a lista, Só por favor. completando isso que ela falou hoje, assim, o radialista fala, faremos entrevista com todos os pré-candidatos. Mas o candidato não falou. Eu não prestei atenção. O radialista falou, mas o candidato não falou. Então, nessa mesma linha, eu vi outro dia um jornalzinho, um boletim informativo, que uma pessoa diz assim, sou representada pelo pré-candidato nas reuniões que eu não posso ir. E fala o nome do pré-candidato. Pode? Então, eu volto a dizer, eu não posso fazer... Eu já passei os dois lados, o que a 9.504 fala na cabeça do artigo e a resolução. Tem que verificar, a justiça eleitoral pode ser para o bem ou para o mal, aí, dependendo do que a situação que o candidato quer. Os abusos vão ser coibidos, né? Só complementando o que ela estava falando aqui, acho que você não vai falar que você é pré-candidato, mas outra pessoa pode falar que você é pré-candidato. Mas aí vem a justiça eleitoral, que ela tem um entendimento seguinte, que é a mesma coisa do tipo, eu fiz uma propaganda irregular, que você, se é candidato, você sabe que é irregular, só que você mantém, não fui eu que fiz. Mas aquela situação irregular está lhe beneficiando. Então, se você não foi proativo, você vai ser penalizado para a questão irregular, porque você está levando vantagem sobre isso. Então, é a mesma coisa. Se outro está falando, eu não vou falar, mas todo mundo aqui vai falar que eu sou pré-candidato. Dependendo da dimensão, a justiça vai dizer, não, mas isso aí você está levando vantagem. Se todos vão falar, acho que virou uma questão comum, né, de todos. Então, acho que... Dependendo também da periodicidade, do volume disso. Se vocês entrarem em várias... o Ministério Público está apurando abuso. Tem vereador dessa casa aqui que está apurando. Está sendo apurado, que fez uma situação que achavam que era permitido perante a lei eleitoral 36A, o artigo 36A, mas que o Ministério Público está tendo uma outra visão, uma outra conotação. Tá. A questão você estava falando da estrutura física, né, para a campanha, né? Então, porque quem já é o político... De comitê que você fala? Comitê. Quem já é político, né, eleito, já tem uma estrutura, né? Então, acho que eles abriram, acho que é muito louvável isso, né? Mas a ideia é o seguinte, a minha pergunta, na verdade, estrutura física, o espaço, mas tudo que tem no espaço, tudo que vai precisar no espaço, porque você contrata um espaço... Bom, o que você vai colocar lá dentro? Mesa, cadeira, papel, etc, etc. Você está falando que a gente pode comprar tudo antecipadamente? Contratar, não comprar. Então, você vai contratar o aluguel, você vai contratar... a instalação física é do aluguel, do local, você não pode comprar, porque você não tem ainda arrecadação. Então, aí que está. Em outras campanhas, você poderia antecipar isso e de uma forma, tipo, quando você abrir o comitê, você poderia comprar tudo, porque você usa um monte de coisa, você usa papel, telefone... Mas como é que você vai comprar? Enfim, computador, você pode... E aí, você pode como contratar para pagamento futuro, mas tem as questões que estão restritas, mesmo na resolução. É aquilo que tem elencado lá que restringe. Você não pode sair comprando... O exemplo que eu vim trazer isso, que a colega fala, não, já vou me adiantar para verificar o material de campanha. Não pode. Não material de campanha, eu não estou falando de material de campanha, mas estou falando da estrutura física. Eu aconselho verificar o que está elencado na legislação pós, que diz o que você tem a restrição, mas o meu exemplo aqui, o material de campanha você não pode fazer, porque você tem que ter o CNPJ e que você tem que declarar onde que você fez, esse tipo de coisa. Tá certo? Tá bom, então. Obrigada. Aqui, por favor. Meu nome é Ângela. Minha pergunta é mais simples. Acompanhando a linha de raciocínio das colegas, eu tenho minha pré-candidata, então eu posso pegar uma mesinha lá, colocar uma faixa em volta da mesa, tal, com a foto dela, sem dizer que ela é pré-candidata, pedir votos ou fazer alguma propaganda. Mas Isso você vai legal? fazer essa mesinha lá para qual que é o intuito? Pedir voto? Não. Propaganda? Digamos, eu tenho um quiosque, vou montar um quiosque da área da saúde, qualquer coisa desse tipo. Um quiosque aonde? No calçadão. A gente tem em Santo André o calçadão Libera Lima. Você está usando um bem público para Espaço divulgar público. uma pessoa sem ser na campanha eleitoral. Você não pode fazer isso. Sem pedir voto, só estampado a carinha dela, não posso fazer nada disso. Estampado dali, e ali você está fazendo um atendimento para o cidadão. Isso. Então, você tá linkando o atendimento gratuito ao cidadão, que esse cidadão está ajudando que o eleitor tenha vantagem. Cuidado.
Isso pode desencadear numa investigação judicial eleitoral, que pode ver que é vantagem devida ao eleitor casado com esse candidato. Ó, isso aqui eu estou apoiando, mas ó, lembra de mim. Entendi. Tem vereador dessa casa que está sendo investigado dessa situação que você falou. Implícito, né? Vai ficar implícito ali na mensagem, né? Veja Eu tô bem, aqui... o subliminar é uma linha muito tênue. Sim, é isso que eu estou falando. Vai estar implícito na mensagem, assim, o link do Dessa candidato casa, com... divulgada 2 semanas atrás nos meios de comunicação, está sendo investigado nesse sentido. Obrigada. A minha pergunta, eu vou voltar na questão de arrecadação para a gente estruturar o comitê. Então, eu me adiantei com relação ao pedido de registro, eu já consegui ter o CNPJ e abrir a conta. Eu posso arrecadar ou tem uma data específica para arrecadação, que eu não me recordo? Então, é que a campanha eleitoral só começa no dia 16. Você só pode arrecadar no período de campanha. Ah, então tá bom. Mais alguém? Vamos lá, por favor. Dá chance aos que estão na internet. Professor, bom dia. Existe vamos dizer assim, um divisor muito tênue entre a questão da utilização da máquina pública, né? Então, como fica a questão de um secretário? O cidadão foi secretário da saúde, da educação, desenvolveu um trabalho, aí agora ele precisa demonstrar projetos e coisas, mostrar o que foi feito. Ele pode demonstrar o que ele fez já como secretário? Como ficaria isso? Na campanha eleitoral não vejo problema, tanto é que fala lá, que pode falar da administração pública. Na campanha eleitoral não vejo por quê. Mas, no período pré-campanha, precisa verificar se não está sendo utilizada a máquina pública em seu favor. Daí tem o artigo 73 da 9.504, que são das condutas vedadas do agente público em campanha eleitoral também. Mais alguém? Só uma colocação. Você tinha colocado que a pessoa física fica limitada àquele percentual de 10%. Em contrapartida, o candidato ele pode financiar completamente a sua campanha, né? Mas só que ele não tem o limite pessoal, mas só que ele tem o limite legal. Até a eleição passada, ele tinha o limite pessoal de 50% do seu patrimônio. Daí cortaram agora, ele pode pôr 100% do patrimônio dele, desde que respeitado o limite imposto pela Justiça Eleitoral. Vamos lá. Verifique esse anexo dessa resolução. De Cruzeiro do Sul, no Acre, a Bagé, no Rio Grande do Sul, todos os municípios estão elencados lá o limite de gastos para prefeito e vereador. Todos. São Paulo, se não me falha a memória, atualmente é 2.400.000, né, para o vereador. Professor, bom dia. Meu nome é Leandro. Na verdade, agora com essa nossa dificuldade agora de arrecadação, né, pessoa jurídica, a primeira pergunta é a seguinte: o fundo partidário pode receber de pessoa jurídica, correto? Não, veja bem. Complemento, só essa? Não, essa é a primeira pergunta. O fundo partidário, ele não vem de pessoa jurídica. O fundo partidário, ele vem não vem de pessoa jurídica, de empresa privada. Ele vem do orçamento da União e de um fundo de multas da Justiça Eleitoral, esse que compõe o fundo partidário. E o fundo partidário é distribuído mensalmente aos partidos políticos, e aí eles podem utilizar na campanha eleitoral dos seus candidatos. Tá certo? Mas o partido, aí eu vou um pouco além, acho que eu entendo o que você quer dizer. O partido político hoje ele tem obrigado a ter três contas bancárias. Primeira conta, a de fundo partidário. Segunda conta, se ele vai receber ou não, ele tem que ter. Segunda conta, a de campanha eleitoral, a que ele vai utilizar para arrecadar, para apresentar na campanha eleitoral dos seus candidatos. E a terceira conta é a conta ordinária do partido do dia a dia. Então, dessa conta ordinária do dia a dia, o partido tem lá está recheado de dinheiro. Ele não pode passar para os seus candidatos essa conta ordinária, ele tem que mandar para essa conta de campanha. Só que quando ele faz essa transação para a conta de campanha do próprio partido, para depois mandar para o candidato,
Ele tem que trazer a origem desse valor. Ah, mas o meu partido ele podia receber, ele recebeu até julho de 2015, ele recebeu uma bolada boa de pessoa jurídica, que era justamente para enfiar na campanha. E ele pode utilizar hoje? Não. Mas está lá na conta ordinária, o que ele faz? Ele tem que entregar lá para o Tesouro Nacional, eu entendo. Porque ele não pode utilizar, valores vedados para utilização. Se ele utilizar, porque quando ele faz essa transferência da conta ordinária para a conta de campanha partidária, para depois ir para o candidato, ele tem que informar o doador originário. E também tem que tomar o devido cuidado agora, o seguinte, que nessa conta ordinária, você, pessoa física, você podia doar para o partido político, mesmo que fora de eleição, ano de eleição. E você, para doar para partido, você não tem limite. Só que a partir do momento que o partido pegou o seu valor e enfiou na conta aqui para mandar para o candidato, aí tem que ter limite para você. Se você doou acima de 10%, que você não tinha limite, mas quando ele jogou para a conta de campanha, o limite é obrigatório para você. Ah, mas eu não sabia disso que ele utilizou, então cuidado. Então, a sua dúvida não é a conta de fundo partidário, é a conta ordinária. Ele tem lá no seu saldo hoje um valor que o doador originário é uma pessoa jurídica, que não é partido político. Ele não pode utilizar esse valor, mesmo que está lá declarado. Mas antes podia, não pode mais. Desde desse julgamento que o próprio acordo do Supremo Tribunal falou que já era para aplicação das eleições de 2016, independentemente da publicação do acordo, porque às vezes demora quase um ano a publicação do acordo do STF. Ok, seguindo essa linha de dificuldade de arrecadação, hoje os parlamentares que estão exercendo mandato agora, normalmente têm, dentro do seu grupo político, os seus funcionários. Eles são pessoas físicas, porém recebem da Câmara Municipal de São Paulo um exemplo. Essas pessoas que trabalham no seu gabinete, eles vão poder doar até seu limite de 10%? Alguma restrição com relação a isso? Então, ainda não teve um julgamento nesse sentido, mas eu faço um paralelismo, que inclusive teve um julgamento na semana passada, que um determinado partido, no Tribunal Superior Eleitoral, houve alteração estatutária, eles aprovaram a alteração desse estatuto, mas imparcialmente, com a retirada ou a troca de um artigo número tal, aonde que previa a contribuição compulsória estatutária dos agentes públicos, que é esse cargo em comissão, que é proibido o partido receber. E aí eu vou para uma linha. Se o partido é proibido, será que o candidato não vai ser? Ainda não teve essa situação. Verifica aí, foi o julgamento semana passada. Tá? O agente público é proibido de doar para o partido político. Boa, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz em outras aulas. O candidato, para ele utilizar o dinheiro da campanha, fora esse que você já citou, se ele tiver bens patrimoniais declarados no seu imposto de renda agora, ele pode transformar esse bem em numerário para utilizar na campanha? Então, aí ele vai ter que provar para a Justiça Eleitoral que aquele valor que entrou agora para o novo patrimônio dele foi oriundo daquela venda. Aí nós vamos para o presidente da Câmara, que é no exercício, que ele vendeu um imóvel para a campanha de 2010, mas que isso nunca saiu do patrimônio dele, mas aí agora, a Justiça Eleitoral fez o quê? Nada, porque já passou o prazo de verificar essa situação naquela campanha. Hoje eu digo o seguinte, que a Justiça Eleitoral, inclusive para o candidato, se ele obteve um empréstimo para utilizar na sua campanha, ele tem que mostrar para a Justiça Eleitoral de onde que veio esse empréstimo, se é de instituição financeira reconhecida pelo Banco Central, ou seja, os famosos empresta dinheiro na esquina, não pode, e ele vai ter que comprovar o pagamento desse empréstimo dia a dia, e ele tem um prazo limite de pagamento desse empréstimo até o dia da entrega da prestação de contas. Então, eu entendo, se você vender um patrimônio para utilizar na sua campanha, certo? Agora você vai ter que verificar, mostrar, ó, eu declarei no dia daqui que esse patrimônio era meu, agora estou mostrando aqui que houve uma escritura, uma venda, já houve a transmissão
do bem, e entrou esse valor aqui, e eu estou utilizando esse valor aqui. Você tem que demonstrar isso em nota explicativa, no meu entendimento. No meu entendimento. Lembrando que candidato tem que ter contador e advogado. É obrigado a ter advogado, contratado, que senão não presta contas. A prestação de contas pode ser sem advogado? Não, não pode ser sem advogado e também não pode ser sem o contador. É obrigatório. Bom, aí o colega está... Eu vou pedir que ele fale, não eu. Por favor. A minha pergunta é o seguinte, funcionário, cargo em comissão, advogado, ele acaba sendo o jurídico da campanha do candidato. Então, como a gente acompanhou aqui, ele tem que estar, de certa maneira, ele teria que estar afastado do cargo para poder exercer essa função. Então, pelo nosso entendimento aqui, é de que esse funcionário que trabalha no gabinete, ele não pode exercer, porque mesmo que ele venha futuramente, depois da campanha, tiver que defender esse candidato, ele vai estar ainda no cargo, é isso? Bom, nessa situação eu sempre digo, e sempre debato na OAB, na Comissão de Direito Eleitoral, eu digo o seguinte, que é a mistura da pessoa física do candidato com a pessoa jurídica do candidato com a pessoa física do parlamentar. E sempre misturam essas sintoниas. E tem que tomar cuidado, de repente há uma denúncia que está utilizando a estrutura de gabinete para a sua eleição. Tem candidato a cargo de majoritário nessas eleições que tem um crime de peculato, que era a utilização de uma funcionária do seu gabinete para fins privados. A campanha é um fim privado. A campanha é privada, não é público. Tá certo? Aí vai de cada candidato analisar, tá certo? Eu vejo sempre... Você pode verificar, de repente o candidato recebe representação, vai defender o advogado, você vai fazer um levantamento, o cara é funcionário. Se o Ministério Público quiser ir a fundo, estadual, vai verificar que ele está utilizando a estrutura de gabinete em campanha eleitoral. Pode ser uma improbidade ou mesmo a questão de ilegal para... Mas, se você for verificar isso, 99,9% utiliza, né? Que sai mais barato, né? Sai mais barato, né? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, devolvido ao doutor Altair. Nós só temos a agradecer a brilhante aula que o senhor ministrou, doutor Marcelo, e aguardamos os senhores amanhã para a próxima aula. Obrigado. Uma boa tarde. Tudo de bom para vocês. Obrigado pela paciência e participação e até a próxima. Sucesso!